Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver reportagens sobre o lançamento da campanha da Rede de Proteção de Crianças e Adolescentes sobre os 28 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente e sobre o seminário que discutiu a pirataria na área da saúde. Também vai ver uma matéria sobre a audiência promovida pela Promotoria da Criança e do Adolescente da capital para discutir a solução dos problemas em 4 conselhos tutelares de João Pessoa. No estúdio, vamos aprofundar o debate sobre os 28 anos do ECA e a importância da Rede de Proteção de Crianças e Adolescentes com Lorenzo Delaine. Ele é coordenador da REMAR, a Rede Margaridas Pro Crianças e Adolescentes da Paraíba. Fique com a gente, o MPTV está no ar. 13 de julho é uma data importante, porque foi quando entrou em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma das leis mais avançadas do país e do mundo, quando se fala em direitos e deveres de crianças e adolescentes. A seguir, você vai ver uma reportagem sobre a programação e a campanha lançada na Paraíba sobre os 28 anos do ECA. Em praça pública, a Eutália e mais 3 amigos explicam a outros jovens a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, na garantia de seus direitos. É aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Sim, ele está fazendo 28 anos. Ela, que faz parte da Rede Margarida Pro Crianças e Adolescentes, a REMAR, sabe o que significa o ECA na vida de quem ainda não chegou na fase adulta. A importância, assim, de poder saber que eu estou acobertada, que eu estou tendo os meus direitos, que eu posso ter livre e espontânea vontade de expor a minha voz, que eu tenho vez na sociedade, que eu posso chegar nos ambientes e expor isso, a garantia de direitos para outros adolescentes, para outras crianças. Isso é muito importante para mim. Não só pelas redes que eu sou ligada também, mas também por eu poder ter esse voto de vez e voz, de poder falar, de poder expor o Estatuto da Criança e do Adolescente. E mais agora, porque, a nossa garantia da educação, da saúde, a gente procura lutar sobre isso, para poder ocorrer para as crianças e os adolescentes isso, para que eles venham estar acobertados pela lei, pelas suas garantias. A ação pública faz parte do lançamento da campanha em comemoração aos 28 anos do ECA e que foi realizada em conjunto pelo Ministério Público do Estado, Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da UFPB, OAB, REMAR e Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça da Paraíba. Com um tom reflexivo, a campanha nos faz colocar no lugar do outro, quando o assunto é violência infantil. Nessa data especial de aniversário do Estatuto, queremos colocar, lançando uma campanha, queremos colocar a população a pensar a se colocar no lugar da criança, adolescente vítima. Porque às vezes a gente não se coloca. E se fosse com o filho da gente aquela situação de um abuso, de uma violência, então é preciso que a sociedade esteja junto, porque é dever de todos, é dever do Estado, é dever do poder público, é dever da sociedade a defesa de crianças e adolescentes. E para além da lei, para além de uma definição legal, de uma regra jurídica que está lá na Constituição Federal, no Estatuto, nós temos uma responsabilidade como ser humano, certo? No desenvolvimento sadio, saudável das nossas crianças e adolescentes. A campanha faz parte da agenda organizada em rede pelos órgãos que compõem o sistema de garantias de direitos. No auditório da OAB Paraíba, sociedade civil e representantes de entidades parceiras celebram as conquistas desses 28 anos de criação do Estatuto, mas lembram também que os desafios devem ser encarados de frente. Lançamos um olhar de preocupação sobre como a questão do menor ainda é tratada no Estado brasileiro, na sociedade paraibana. Nós vemos ainda graves problemas que afligem a educação, a segurança, perspectiva de emprego e renda para os menores e também um olhar de abandono
por parte da sociedade, por parte da família, por parte das instituições públicas. Mas também um olhar de alegria ao perceber que ainda há instituições e pessoas, homens e mulheres, preocupados em dar às crianças de agora e do futuro essas condições de um sadio desenvolvimento, de um respeito, de proteção contra toda sorte de perigos que a criança sofre, uma vez que é profundamente indefesa, não tem os mecanismos para se apresentar de forma autônoma e independente diante das várias situações que ocorrem. Para reforçar o debate sobre a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Assessoria de Comunicação do MPPB também lançou uma campanha nas redes sociais no mês de julho. Nesta sala, os profissionais do setor idealizaram a campanha e criaram 2 personagens, a Nina e o Tino, que ganharam vida nas mãos dos estagiários de design. Nina, ela tem 12 anos. Ela é de classe média e conheceu Tino através da mãe dela, que contratou uma empregada doméstica, a mãe de Tino. E a partir disso eles começaram a criar uma amizade. Tino, por ser deficiente, ele sofreu muito na escola dele, com bullying, esse tipo de coisa. E Nina meio que ajudou ele a superar isso. Ela tem um conhecimento um pouco mais, digamos, avançado do ECA, porque a família dela ensina a escola também. E ela meio que ajuda o Tino a descobrir o que é o ECA. No próximo bloco, não perca as reportagens sobre as medidas adotadas pelo MP para solucionar as irregularidades existentes em conselhos tutelares de João Pessoa e sobre o evento que discutiu um problema grave no país e na Paraíba: a pirataria em produtos e equipamentos de saúde. Não saia daí! Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Pode falar, pode chamar. Cultura, saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação, sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. O contrabando de equipamentos médicos e o uso de produtos hospitalares, odontológicos e laboratoriais piratas são problemas sérios que preocupam diversas autoridades no Brasil. Na Paraíba foi realizado na sede do Ministério Público um seminário para discutir o assunto e estratégias para o enfrentamento.
A medicina e a tecnologia evoluíram, mas a pressão econômica por preços cada vez mais acessíveis fez com que a pirataria de produtos para a saúde ganhasse força. A ONU registra por dia cerca de 4 casos de pirataria no setor da saúde, um número que assusta, porque cada produto de saúde falsificado pode significar uma vida perdida. Na área de saúde é bastante grave, existem exemplos aí, até a Anvisa que vai participar do evento tem grandes ações nesse sentido de apreensões. Existem pirataria, por exemplo, de implantes dentários e já houve apreensões em que esses implantes dentários estavam sendo feitos junto com peças de automóveis, no mesmo ambiente, né? Então, com, obviamente, consequências bastante graves para a saúde, né, do consumidor em geral. Para discutir os prejuízos causados pela comercialização de produtos de saúde pirateados e a proteção à saúde do consumidor, foi realizado na sede da Procuradoria-Geral de Justiça da Paraíba um seminário sobre o assunto. O evento é fruto de uma parceria entre o Programa de Defesa e Proteção do Consumidor do Ministério Público da Paraíba, o MP-PROCON, e a Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios, a ABIMO. A obrigação dos operadores do direito que atuam nessa área é buscar segurança. O consumidor consumir o produto ou serviço em saúde com segurança, com a certeza que esse produto não vai agravar seu estado de saúde ou vai deixar de proteger, como indica a bula, como indica as publicidades. Segundo o gerente da ABIMO, 30% dos implantes odontológicos chegam de forma ilegal no mercado. Apesar do paciente ter o direito de questionar sobre a qualidade e origem do material usado, a responsabilidade sobre a regularização deste produto é do profissional de saúde ou da instituição ao qual ele está a serviço. A responsabilidade de usar um produto, um equipamento adequado e regulado é inteiramente do profissional da saúde. Aí a grande dificuldade da gente formatar um processo de regularização e de fiscalização, né? O paciente ele pode sim questionar e se fazer entendido, né, de que todo produto para a saúde ele necessariamente tem que passar por um processo de regularização na agência sanitária, na agência, na Anvisa, né, e ele vai um número de registro do produto. Então, o paciente ele deve sim cobrar do serviço de saúde, seja do dentista, do médico, do hospital, que aqueles produtos tenham a regularização na Anvisa. A Anvisa desenvolveu, a partir da uma ação da Polícia Federal, denominada Equipos, em que foi constatada o contrabando de equipamentos médicos sucateados para o país. Esse equipamento entrou dentro da cadeia legal de distribuição e estava sendo usado dentro das clínicas médicas. Por exemplo, nós temos raio-x, que são equipamentos que emitem a radiação ionizante. Esses equipamentos, por serem sucateados, não tinham nenhum tipo de controle e calibragem, podia estar trazendo ao uso do paciente problemas de excesso de radiação, podendo causar inclusive mutação no seu DNA. Também um desses equipamentos ele não tinha também a calibragem que deveria ter nos exames. Por exemplo, eu poderia estar tendo do mamógrafo, eu poderia estar buscando alguma incidência de câncer e ele poderia estar faltando essa incidência por ele não ter a sua calibragem. Ou também poderia estar dando um falso positivo, a pessoa não teria o problema, ele apontaria o problema. Recentemente, o MP-PROCON, em parceria com outros órgãos, realizou uma ação que resultou na apreensão de vários equipamentos sem origem comprovada. Na Paraíba, uma operação junto com todos esses órgãos já mencionados, vigilância e municipal também, houve a interdição de vários produtos. O inquérito prossegue pela Polícia Federal, as investigações permanecem e os órgãos de proteção e defesa da segurança da população, não apenas com relação a ilícitos como roubo, homicídio, mas com a proteção à saúde, aqui estamos exatamente buscando desenvolver um trabalho mais eficaz, efetivo, eficiente, protegendo a nós todos.
No mês em que se comemora os 28 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Prefeitura de João Pessoa assinou termos de ajustamento de conduta propostos pelo MP e se comprometeu a corrigir as irregularidades em 4 conselhos tutelares, para garantir que esses órgãos, que são a porta de entrada do sistema de garantia dos direitos de meninas e meninos, funcionem de forma adequada. É o que você confere agora. A Hanna Gabriela precisou recorrer ao Conselho Tutelar num dos momentos mais difíceis da sua vida. Então, eu estava tendo dor de cabeça com o pai da criança, quando a gente se separou, ele dizendo que eu não queria ele com a criança. Aí eu procurei o conselho e de lá um conselheiro me atendeu. E ele marcou reunião com os dois, o pai e a mãe da criança, a gente foi. Então, como o pai da criança trabalhava, só folgava domingo sim, domingo não. Então, o conselheiro determinou, você vai ficar com a criança um domingo sim e um domingo não. Assim como ela, dezenas de pais ou responsáveis por menores de 18 anos precisam do apoio de um conselheiro tutelar, seja para resolver problemas como falta de vagas em creches públicas, violência doméstica ou até mesmo no acesso a procedimentos de saúde. O problema é que a sede dos conselhos tutelares nem sempre funcionam como deveriam. A gente precisa de uma estruturação mínima, né, como computador, como carro para fazer as visitas, as averiguações. Para trazer melhorias para esses espaços e fazer com que o trabalho aconteça, a Promotoria de Defesa da Criança e do Adolescente de João Pessoa firmou, junto à Prefeitura de João Pessoa, um termo de ajustamento de conduta que prevê adequações aos conselhos tutelares de Mangabeira, Sul, Sudoeste e da região do Valentina. As 4 sedes dos conselhos tutelares citados no TAC devem receber melhorias em sua infraestrutura, com instalação de equipamentos mobiliários e de informática, disponibilização de um telefone móvel e a presença de um profissional da psicologia também no período da tarde, assim como o funcionamento efetivo do sistema de informação para infância e adolescência. As sedes devem receber também melhorias no espaço físico, para assim receber melhor os cidadãos. As medidas principais que foram abordadas foram prazos relativos à aquisição de material do expediente, material a longo prazo, no caso de mudança da própria estrutura física, de também fazer com que no próprio ambiente do Conselho Tutelar haja um acolhimento melhor, um espaço assim, mais lúdico. O município de João Pessoa já está atendendo todas as demandas que foram celebradas no TAC, inclusive com vários procedimentos de licitação já em curso para adquirir novos computadores, aluguéis de veículos para um melhor atendimento à demanda dos conselhos tutelares da cidade de João Pessoa. O investimento na criança e no adolescente é permanente na gestão municipal, tanto que na atual gestão foram ampliados de 5 para 7 o número de conselhos tutelares na cidade de João Pessoa. E a gestão municipal vem investindo cada dia mais na questão da criança e do adolescente. Em caso de descumprimento de cada TAC, será aplicada multa diária e pessoal ao secretário de Desenvolvimento Social, no valor de R$1.000 até um limite de 25 mil. No próximo bloco, não perca a entrevista com Lorenzo Delaine, ele é coordenador da REMAR, a Rede Margaridas Pro Crianças e Adolescentes da Paraíba. Ele vai aprofundar o debate sobre a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 28 anos de vigência em julho. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. João Pessoa tem mais educação, cultura, saúde, mobilidade e segurança. A nossa cidade tem emenda cidadã, tem melhorias pra gente. Na Escola de Marina tem emenda cidadã. No projeto de João tem emenda cidadã. No atendimento de Sônia tem emenda cidadã. Também tem emenda cidadã no esporte do Carlos. E na infraestrutura das ruas do seu Antônio. Sem esquecer do desenvolvimento social de todos os pessoenses que também conta com a emenda cidadã. Em cada canto, em cada bairro,
em toda a cidade. Aqui tem Emenda Cidadã. É a sua voz com o poder de fazer. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto de você. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Há 28 anos entrou em vigor no Brasil uma lei importante para proteger a infância e a juventude de nosso país, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesta edição, nós trouxemos uma reportagem sobre o lançamento da campanha dos 28 anos do ECA e vamos aprofundar o assunto nesta entrevista com Lorenzo Delaine, coordenador da REMAR, a Rede Margaridas Pro Crianças e Adolescentes. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado, agradeço o convite. Lorenzo, vamos iniciar a entrevista falando do que temos a comemorar com os 28 anos de vigência do ECA. Bem, o Estatuto da Criança e Adolescente em si, em 1990, foi um grande avanço. É uma das leis mais avançadas do mundo na área da criança e adolescente. Eu que sou estrangeiro, sou italiano, posso dizer, por exemplo, na Europa tem muita mais leis de direitos fundamentais que são mais garantidas, mas um estatuto desta forma então, é uma coisa muito avançada. E, sobretudo, é uma forma de concretizar a Constituição de 88 pela área de criança e adolescente. Então, isto já, em si, o estatuto foi um grande avanço. Agora, ao longo destes anos, houve vários desafios, mas também avanços. Eu diria que as coisas maiores, porque o Estatuto prevê uma série de direitos que são garantidos na medida que políticas públicas funcionam. Então, por exemplo, os vários sistemas que foram organizados no Brasil, como é o SUS, a nível da saúde, o SUAS da assistência social, o LDB, toda a questão da educação, o sistema socioeducativo, etc. Toda uma série de sistemas que foram, de fato, avançando e permitindo que as proposições do Estatuto sejam efetivadas. E outras questões também, os planos, tem vários planos na linha, por exemplo, também no nosso estado, da convivência familiar comunitária, contra o trabalho infantil, a violência sexual, o sistema socioeducativo, das medidas alternativas à prisão e tudo mais de adolescente, foram todos avanços, planos significativos que nestes anos foram encaminhados. E também uma sensibilidade maior da sociedade, dos vários órgãos, das várias secretarias, as redes, os fóruns. Então, tudo isso eu acho que são avanços significativos e teriam que ver em cada um destes setores, coisa mais específica. Mas acho que, no geral, tivemos estes avanços e também uma consciência maior da criança e adolescente, tem um protagonismo infanto-juvenil. Nós também com a REMAR, a Rede Margaridas, coordenamos, articulamos o trabalho de protagonismo dos adolescentes mais conscientes do papel, da sua responsabilidade em defender os direitos, reivindicar os direitos. Então, tudo isso são significativos avanços. Que direitos e deveres ainda não foram totalmente implementados e, em relação ao Estado da Paraíba, quais são as dificuldades enfrentadas pelos órgãos que integram essa rede de proteção? Agora ali a questão, porque se vê os avanços, mas os desafios são muitos. Então, eu logo colocaria um pouquinho, o Estatuto prevê que é dever, o artigo 4 do Estatuto, que retoma o artigo 227 da Constituição, que é dever da família, da comunidade, da sociedade como um todo, sobretudo dos poderes públicos, assegurar com absoluta prioridade a efetivação de todos os direitos fundamentais, a vida, a educação, a saúde, etc. Então, tudo isso está previsto, mas de fato, eu diria que a coisa mais problemática realmente é que o Estado, que é o principal, porque também a família, a sociedade são corresponsáveis, o Estado, que é o responsável das políticas públicas, é o maior violador de direitos. Então, infelizmente, muitos destes direitos não são efetivados para várias problemáticas. Isto já nestes anos. O pior é que
que neste período, nestas últimas gestão, agora com o governo atual, todas as questões dos direitos humanos foram diminuídos. A gente sabe destes retrocessos, infelizmente, a reforma trabalhista aumentando o trabalho infantil, porque as famílias não conseguem acompanhar, e foi um aumento significativo de 62% nestes últimos anos na Paraíba, então uma coisa muito pesada. E esta questão de para 20 anos são bloqueados todos os financiamentos para as políticas básicas de saúde e educação. Tudo isso tem uma consequência muito grande na efetivação do direito de criança, todos os cortes e sobretudo, quem mais sofre estas coisas é a população mais pobre. Então, uma democracia que foi diminuída, um Estado liberal, onde o Estado de Direito fica cada vez diminuído, termina que a classe mais abastecida defende seus direitos, os mais pobres ficam cada vez mais marginalizados. Então, em vista de salvar uma economia, diminuir a democracia, diminuir os direitos, diminuir as possibilidades, as políticas sociais para a população mais pobre. Isto é, diria, a dificuldade. Outra questão muito séria é a questão, porque é a questão da violência. A violência está crescendo, tudo. Só que leitura a gente faz da violência? Porque parece, muitas vezes, nossos programas, e a mídia, infelizmente, muitas vezes é uma cúmplice nisso, com os programas sensacionalísticos, que parece que o adolescente infrator, chamado assim, que seria em conflito com a lei da mediação educativa, é a causa de todas as violências, os adolescentes sem punição. Mas esta é uma visão que não é correta. A violência é muito maior, é muito mais complexa. A primeira violência, quando eu falo do Estado que viola, é uma violência estrutural. Quando tem desigualdade crescente, quando tem situações de violações de direitos por parte da... É claro que todas as reações também são consequências. Então não é tão simples esta questão assim de ver os culpados, que muitas vezes são as vítimas. Então, todas estas questões são muito complexas. Então, por isso, a campanha que este ano a gente está querendo fazer é justamente nesta linha. O ano passado, em 2017, tínhamos colocado nenhum direito a menos, justamente para não perder, pelo menos, o avanço que tinha sido conseguido nestes anos, a partir de 28 anos atrás. Mas este ano nós colocamos, e se seu filho fosse violentado, se seu filho fosse explorado, fosse excluído? E depois na campanha se diz também, e por que só cuidar dos seus? Então, muitas vezes, ainda mais hoje, com esta questão, como dizia, da desigualdade, da diminuição do Estado de Direito, etc., a classe social mais abastecida se defende e praticamente parece que o Estatuto é uma coisa só para os pobres, só para os negros, só para os marginalizados, quando é para todos, tanto que se diz o ECA garante igualdade para todos. O nosso lema deste ano é para todos, só que infelizmente muitas vezes as pessoas se preocupam só dos seus filhos, das próprias, e não se preocupam dos outros. Então, mas quando esta questão vem contra a gente, aí a repressão, a visão punitiva, então a questão da redução da maioridade penal, esta visão hoje punitiva muitas vezes dos adolescentes no lugar onde os sinais, o sistema socioeducativo prevê uma ressocialização, prevê todo um trabalho que precisaria de um investimento maior, precisamente de acreditar. Então, tem toda uma série de questões que são muito complexas. Então, tem uma cultura, inclusive, muitas vezes, não sei porquê, eu como estrangeiro me escandalizo disso. Por que direitos humanos e defender bandidos? Não é absolutamente possível pensar uma coisa. É o contrário. Defender direitos humanos é defender a Constituição, é defender a população, o povo. Os direitos humanos é para todos o direito à dignidade humana. Só que a visão que o Brasil entrou, muitas vezes na mídia e na população, então esta coisa realmente que prejudica muito esta visão. E é perigoso pensar isto. Então, precisamos realmente mudar a visão e dizer, vamos colaborar toda a família, a sociedade, o poder público, para que estas nossas crianças e adolescentes tenham oportunidade, tenham ocasião de crescer, de desenvolvimento integral, de proteção integral, como se prevê. Então, tudo isso é sujeito de direito, porque não é mais assistencialismo, como era o Código de Menor, é um grande avanço do Estatuto, mas precisa realmente que tudo isso seja feito e com colaboração de todos. Lorenzo, muito obrigada pela sua participação. Tá bom, é que eu agradeço e espero que todo mundo se sinta chamado e incentivado neste aniversário a colaborar para nossas crianças e adolescentes.
O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.